moçada, Edu na área, Vasco Connection. Convido vocês, quer saber tudo do Vasco? Lá tem, ou não, Edu? Eu queria agradecer o Luiz Roberto, que serve para mim como minha inspiração, né? Quem? Muita responsabilidade. Para mim, né? Muito obrigado, Luiz, por tudo que você faz pela comunicação do esporte brasileiro. Eu que agradeço, agradeço demais. Sou teu fã demais, muito obrigado pela infância que você mora dele, não. Não, mas tá tudo bem. Mas é isso, adoro o trabalho de vocês. A gente vive uma nova era e vocês são sinônimo dessa nova era. Manda ver. Vocês têm muito talento, moleque. Valeu! Então, fala você que se conecta mais uma vez comigo aqui no canal, sou Eduardo Ferrari. Vamos falar de Vasco. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a mais de 54 mil inscritos aqui no canal, quase 55 mil, né? Faça a sua parte também, se inscreve aí no canal, deixe o seu like, acione o sino das notificações aqui no canal. É muito importante a sua inscrição pra gente aqui. Aqui, não tem como falar do jogo de ontem e não lembrar do senhor Douglas Marques das Flores, árbitro paulista, trio, né, de arbitragem paulista ontem. O árbitro assistente número 1 foi o Evandro de Melo Lima e o árbitro assistente número 2, Gustavo Rodrigues de Oliveira. E o VAR, Vinícius Furlan. Desculpe. Olha, a vergonha que esses caras representam do futebol brasileiro, principalmente em jogos do Vasco, não tem como mencionar. Sabe? Não tem como, assim, é uma coisa ridícula, sabe? Esdrúxula. Esses caras não representam o futebol brasileiro, sabe? Eles entram em campo para apitar um jogo, para fazer vergonha, para fazer aquela vergonha que eles fizeram ontem em São Januário. E muitas coisas, gente, nós como torcedores vascaínos, ontem eu narrando o jogo, no momento do pênalti, eu falei, será? É distante, né? Então, no momento ali, você, olha, vamos procurar a TV, pega o telefone, vamos tentar ver se foi ou não o pênalti. Porque cada um tem um campo de... Mas foi uma questão, assim, que todo mundo, olha, foi pênalti, foi pênalti, foi pênalti. Que isso? Todas as emissoras ali do lado, eu perguntando, gente, foi pênalti, foi pênalti. Assim, foi coisa de doido. Até o comentarista de arbitragem, Luiz Flávio de Oliveira, reconheceu o pênalti a favor do Vasco. Comentarista de arbitragem da TV Globo. Aí, olha, torcedor, tem algumas pessoas, supostas vascaínas, que estão falando bem feito. Bem feito. E para esses caras que não são Vasco, eu vou deixar aqui um recado, no bom sentido, agora, para a diretoria do Vasco. O torcedor vascaíno, diretoria, quer representatividade. E esse é o momento de vocês representarem o Vasco lá na CBF. Precisam ir à CBF, bater o pau na mesa e falar aqui no Vasco não. Sacanagem com o Vasco, não. Primeiro foi o senhor Luiz Flávio de Oliveira lá atrás contra o Grêmio. Agora contra a Chapecoense, o senhor Douglas Marques das Flores. Olha, árbitro paulistano, ou paulista, como vocês preferem chamar, não tem que apitar jogos do Vasco. Não tem que apitar. Tá? Isso aqui foi uma sacanagem com a instituição, uma sacanagem com o clube. Tá? Falando um pouco do jogo. Olha, o Vasco ontem faltou, né, aquele toque a mais. A equipe da Chapecoense começou a enrolar ali com 7 minutos de jogo ontem. O Tony Clebson, que comentou o jogo ontem, já falou, a Chapecoense veio para empatar o jogo, já começaram a fazer cera com 7 minutos de jogo e tal. E assim, foi mesmo amarrando o jogo, tentando neutralizar as jogadas do Vasco, sempre com muitas faltas. E o que eu enxerguei ontem foi realmente um jogo amarrado. O Andrei Santos não apareceu tanto. O Alex Teixeira, na minha opinião, poderia ter entrado no intervalo, porém não no lugar do Figueiredo. Eu acho que... a posição do Alex Teixeira é a posição do Gabriel Peck. Não tem que inventar. Tem que fazer ali o feijãozinho com arroz. Não tem que inventar.
Bota o Nenê junto com o Andrei Santos, o Gabriel Peck sai desse time, entra. E outra coisa, o Ignaldo é um atacante grandalhão, forte, que não é lento, não. Sabe? Então o Vasco precisa, algumas questões precisam ser vistas, não sou técnico, repito sempre isso aqui, mas assiste os jogos, pô. Assiste os jogos e acompanhei muito bem a base. Então, infelizmente, um empate injusto ontem que pode prejudicar o Vasco. Isso porque o Bahia joga e o Grêmio joga. Caso os dois vençam, o Vasco cai da segunda para a quarta colocação da Série B no Campeonato Brasileiro. A diferença de pontos ali é muito grande ainda, independente de qualquer coisa, mas prejudicou demais o Vasco. O Vasco volta a campo, galera, contra a Ponte Preta no próximo dia 9, numa terça-feira. Então, o Vasco tem aí 9 dias para preparar, o técnico Emílio Faro tem 9 dias para preparar esse time para enfrentar a Ponte Preta lá em Campinas. Estaremos juntos nesse jogo, então se inscreve aí para a gente acompanhar o Vasco, onde o Vasco estiver. Vamos com tudo, vamos para cima, porque afinal de contas, né, vamos juntos, né, com a nossa instituição, juntos com o nosso Vasco, vamos apoiar sim. Já ontem, uma linda festa ontem em São Januário, parabéns aos envolvidos ali, queima de fogos, aquelas, enfim, muito legal em volta do gramado. Ontem vocês assistiram um vídeo, agora há pouco, feito pelo meu amigo Marcelo Feitosa, ontem em São Januário. O lateral Paulo Vitor chegou, foi a São Januário, cantou todas as músicas do Vasco, beijou a camisa do Vasco em frente à estátua do Roberto Dinamite ali, muito legal. O menino chegou, né, apaixonado pelo Vasco, é incrível. Eu acho isso muito legal. Agradecer também o Luiz Roberto, né, da TV Globo, um grande locutor, na minha opinião, um dos maiores comunicadores aí do esporte brasileiro. O cara é muito gente fina, o cara é 100%. E além de muito bom profissional, é muito boa pessoa, né? Muito boa gente, assim, gente de bem, gente do mais alto nível ali, tá? Então, muito obrigado ao Luiz Roberto ontem pelo carinho, mais uma vez, ele que acompanha aqui o canal muitas das vezes e fala comigo aqui de vez em quando. Muito obrigado, Luiz Roberto. Então, gente, vou falar para você. É isso. O Vasco precisa vencer o jogo. O Nenê ontem, nossa, que expulsão ridícula, cara. Gente, que expulsão ridícula. Vou falar para você. E eu fico envergonhado quando eu vejo. Por quê? Porque esses árbitros são brasileiros. Porque isso se reflete lá fora também. Cara, será que esses caras não têm vergonha, não? Eu fico me perguntando, será que esses caras têm vergonha? Eu acho que não. Eu acho que vai continuar assim. Sabe, um pênalti claro em cima do Ignaldo, não marcado. Expulsão. Olha, na expulsão do Nenê, só para finalizar aqui, não sei se vocês perceberam, o Vitor Ramos fez falta num contra-ataque do Vasco em cima do Nenê. O Vitor Ramos receberia ali o segundo amarelo. Foi um lance para o segundo amarelo. E o Nenê reclamou demais daquilo. Porque ele parou o contra-ataque do Vasco. Aí ele simplesmente volta tudo. Ó, gente, de coração. Vamos esperar a cena dos próximos capítulos. Infelizmente, o árbitro, tá? Vamos colocar essa... Que ontem o principal personagem foi o árbitro. Personagem negativo, que quis aparecer mais que os jogadores. Tá certo? Então, ontem a vergonha ficou por conta da arbitragem. O CNM, hoje presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, precisa fazer alguma coisa. Pô, tem VAR. Por que o VAR não chamou? Foi pênalti, pô. O planeta Terra viu que foi pênalti. Eu, sinceramente, não entendo algumas atitudes. É de rir. É para rir da cara desses caras. Porque esses caras... não tem que profissionalizar a arbitragem no Brasil, né? Olha, será? Será? Sei não. Ou então manda embora todo mundo e contrata um monte de árbitro novo. Traz lá de fora. Contrata árbitro argentino, árbitro uruguaio, sei lá, inventa. Sejam criativos, tá certo? Mas é isso, galera. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Esse foi mais um vídeo de desabafo, né? Por conta desse prejuízo que o Vasco tomou ontem dentro do São Januário. Tamo junto, vamos com tudo. Aqui é Vasco e eles sabem que nós estamos voltando. Por isso que eles estão dando ataque de piti aí, tá certo? Um beijo no coração de todos. Deus abençoe a semana de todos vocês. E saudações vascaínas.